Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a obediência e a leitura que nós vamos fazer está em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, se os insultam e amaldiçoam o nome de vocês, por causa do Filho do Homem. Alegre-se nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu, porque era assim que os antepassados de vocês tratavam os profetas. Jesus nos chama a refletir sobre a nossa vida, se estamos obedecendo a Deus. Jesus nos fala: felizes vós que são pobres. Quem é pobre necessita de Deus, necessita ir para a missa para se fortalecer, porque quer ficar rico da graça de Deus. Felizes são aqueles que sentem fome de Eucaristia, sede de justiça, porque o reino de Deus pertence àqueles que são justos. E quem nos consola diante das injustiças? É Deus, porque na obediência ao Pai morreu na cruz por nós. E se Jesus foi perseguido por ser obediente ao Pai, todos nós, católicos que somos obedientes a Deus, seremos perseguidos por sermos fiéis a Jesus Cristo. E não só em casa ou no mundo, mas também na missa, porque é assim que Jesus nos ensinou que seríamos perseguidos, como também perseguiram os profetas que falavam em nome de Deus, porque a palavra de Deus é acolhida por aqueles que são obedientes, e nós temos que ser obedientes a Deus, cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E se amamos a Deus, temos que estar na vossa presença para receber a Eucaristia, para nos fortalecer e dar forças para não desobedecermos a Deus. A obediência, para alguns, é como se fosse um tabu, né, Wanda? Ser obediente, eu tenho que ter a minha liberdade de tudo. Mas, principalmente quando é relativo às coisas de Deus. Mas ser obediente ao mundo é muito mais fácil, né? As pessoas aceitam com mais naturalidade aquilo que o mundo nos impõe, como as leis. Sim. Não é? A questão de ir à escola, o mundo nos impõe que a partir de tal idade você tem que matricular o seu filho na creche. Se você não colocar, você é retrógrado, você é uma pessoa que não quer o bem do seu filho, dá o estudo. Então, as pessoas como cordeirinhos obedecem às coisas humanas, né? De logo cedo colocar o seu filho numa creche. Eu, particularmente, eu acho que as crianças tinham que ficar mais tempo em casa. Mas agora é a partir dos, não sei se são 2, 3 anos, já tem que ir para... Mas nós falamos isso em relação às mães que podem cuidar dos filhos. Sim. Aquelas que não trabalham fora, que podem estar com seus filhos, eu acredito que seria muito melhor ter os filhos dentro dessa fase onde eles estão sendo formados, né, mentalmente, ter mais perto de si. A obediência a Deus, porque são os pais que têm que catequizar os filhos, e não aqueles que não professam a nossa fé em Jesus Cristo Eucarístico. A catequese tem que começar dentro de casa. Mas matriculamos nossos filhos na catequese, na obediência a Deus? Então, aí que eu quero chegar.
a obediência de levar os filhos, vai estudar, tem que comprar os materiais, mas e a obediência a Deus? De levar seus filhos todo domingo à missa? E a obediência a Deus de levar os seus filhos a ser batizados? E a obediência a Deus de levar o seu filho para fazer a catequese, receber a primeira Eucaristia, depois ele mesmo, na maturidade da sua fé, buscar a igreja para receber o sacramento do crisma? Então, o mundo nos coloca empecilhos para as coisas de Deus, sim, que são eternas, que nos levam ao céu, que são para a salvação da nossa alma, mas as coisas que são momentâneas, que são terrenas, que acabam de uma hora para outra, independente da idade, a gente não sabe até que idade que a gente vai estar vivo. Né? Quantas crianças morrem logo que nascem? Ou então pequenas, para o sofrimento das mães, né? Quantas crianças que partem novinhas. Mas e aí? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Qual obediência que nós damos valor? Entendemos como obediência, como se estivéssemos sendo reprimidos quando a igreja nos coloca o que temos que fazer, que caminhos percorrer, mas não entendemos como uma obrigação, um tolimento, aquilo que o mundo nos impõe, que hoje, interessante, que até a questão das tecnologias, né? Para você ser aceito em sociedade, para você estar bem com seus coleguinhas, você tem que ter um celular. Você tem que estar ali naquele mundo virtual. Tem que ter uma página no Instagram, tem que ter um perfil no Facebook, tem que estar lá no X, tem que estar não sei o que. E isso não é uma imposição? Isso não é uma obediência a um modismo? Uma obediência ao círculo social? Então, por que justamente em relação às coisas de Deus as pessoas encaram com tanta raiva, né? Com tanto ódio? Mas é como você falou, Evandro. Temos sede da palavra de Deus, temos fome da palavra de Deus, buscamos Jesus na Eucaristia, buscamos Jesus na sua santa palavra diariamente, não só por obediência, mas por amor, para... É como se nós estivéssemos devolvendo a Deus todo o seu amor na nossa prática diária. Os momentos que nós tiramos de oração, de leitura da palavra, de ir à igreja, eu não encaro como obediência. Eu encaro como gratidão, como um contraponto, um devolver a Deus o amor que Ele nos dá. Porque se a gente parar para analisar, o amor de Deus é tão grande, que se a gente tiver um pouco de consciência, nos constrange. Porque o nosso amor é muito pequeno em relação ao amor que Ele nos dá. O que é o amor? O amor é necessidade de estar junto, de estar perto. Por isso que Deus nos ama e está conosco em todos os momentos de nossa vida. Deus nos deu um anjo da guarda que está do nosso lado, pronto para nos defender. Mas precisamos ser obedientes a Deus e pedir a proteção do nosso anjo da guarda. Jesus nos falou que o mundo é do maligno. Por isso que ele diz: o mundo vai os odiar por seres meus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Através do batismo. Então, quem obedece a Deus, batiza o seu filho quanto antes, para que ele deixe de pertencer ao mundo
e pertença a Deus, porque nos tornamos filhos de Deus ao sermos batizados. E é nossa fé em obediência a Deus que nós batizamos os nossos filhos. O mundo é do maligno. O mundo diz para você não batizar o seu filho. O mundo, ele quer que o seu filho escolha se ele vai continuar querendo ser do maligno ou se ele vai querer ser de Deus. Mas você obedece ao maligno, não batizando seu filho, ou você obedece a Deus, batizando seu filho para que ele seja filho de Deus. Deus nos deu essa liberdade. Sim. Mas não somos obrigados a batizar os nossos filhos. Só batiza quem obedece a Deus, quem é de Cristo. Quem não é de Cristo, não quer que seu filho seja de Cristo. É um direito seu. Porque se não fosse direito seu, nós já nascíamos batizados. Vinha de Deus. Vem de Deus o batismo, mas nós temos que dar o nosso sim. Eu vou batizar o meu filho. Eu vou matricular o meu filho na catequese, porque eu sou obediente a Deus. Ele tem que conhecer a Eucaristia. E quando ele tiver a idade da razão, ele vai com seus próprios pés falar para Deus: eu sou católico. E ele vai receber o crisma. O sacramento da crisma é para nós confirmarmos a nossa fé católica no Cristo. Nesse Cristo aqui, que está no catecismo, que vem dos apóstolos, que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, onde nos alimentamos na primeira mesa da palavra e na segunda mesa do próprio corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, onde a missa é o sacrifício de Cristo para agradar ao Pai, na obediência de ir para a cruz, obediência até a morte. E nós temos que seguir quem? É Cristo que foi para a cruz ou o mundo que foge da cruz? O mundo odeia a cruz. Por isso que só os cristãos usam Cristo crucificado, pois na Escritura, em João 19 diz: terão que olhar para o transpassado. Muitos morreram na cruz, mas só Cristo foi transpassado. Por isso a igreja usa Cristo crucificado, escândalo para os pagãos, loucura para os judeus, mas para nós que somos pobres, que necessitamos de Cristo na sua Eucaristia, é o poder de Deus, que é a obediência. Então, obedecer a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu necessito de Deus. Então eu tenho que estar na vossa presença todo dia para receber a Eucaristia. Eu não posso ir todo dia, ele só nos cobra nos domingos, que é o dia do Senhor. No domingo tem 24 horas. Se eu tiro várias horas para dormir, se eu tiro hora para almoçar, se eu tiro hora para o lazer, e eu não tiro hora para Deus, não estou obedecendo. Não estou amando. Não estou amando. Amo de boca, mas de coração eu sou idólatra. Eu prefiro outra coisa a não ser a Eucaristia. Eu prefiro um Jesus que o mundo me oferece, o humanismo, que fala para me agradar. Deus fala no meu coração, para mim não é pecado. Tudo bem, é um direito seu. Mas o Jesus que está aqui na Bíblia, anunciado pelos apóstolos, é o que o magistério da igreja ensina, que nós temos que viver o sacramento para ter a vida eterna. Se você quer seguir outro Jesus, só não critique quem segue o Jesus que a Bíblia ensinou, que a salvação ordinária para batizado vem exclusivamente dos sacramentos. Vai viver em Cristo nos sacramentos quem ama a Deus acima de todas as coisas. Quem não ama, fica à vontade, mas nós temos que ser obedientes. Então, que nós possamos renunciar esse mundo que é do maligno e pelo menos nos domingos amarmos a Deus acima de todas as coisas e irmos viver em Cristo na Eucaristia. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.